no Salmo de número 12. Seguindo em frente com as nossas exposições no Saltério, todo último domingo do mês. Salmo de número 12. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Socorro, ou melhor, ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás, desta geração nos livrarás. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém. Podem se assentar. Vamos orar. Senhor Deus bendito, a Tua palavra está mais uma vez aberta e nesta noite, ó Deus, para ser mais uma vez proclamada. Rogo a Ti, Senhor, que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me use para o louvor da glória do Teu nome, que eu seja a boca Tua, instrumento do Senhor, para a edificação do Teu povo. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos dias, irmãos, em que, lamentavelmente, há a ausência gritante, a ausência marcante de pessoas apegadas à verdade. O que nós mais contemplamos são pessoas chamando de verdade uma mentira, chamando a mentira de verdade. Vivemos em dias em que a inversão dos valores são muito proclamadas e ensinadas às claras, não somente por palavras, mas por práticas também. Quando homens, na sua loucura e roubalheira e impiedade, mostram para nós que o praticar o que é errado, o praticar o que é impiedoso não tem a menor punição, que a mentira, que a roubalheira é algo que nós podemos praticar porque, afinal de contas, não há nenhum tipo de sanção, punição em razão disto. Nós vemos isso sendo praticado, por exemplo, no ambiente civil, no governo. Eles mostram para nós como essa realidade ela pode ser experimentada e eles podem viver fazendo o que querem, sem, de alguma forma, pagarem por isso. São mentirosos, são falsos, são bajuladores, são impiedosos. Mas essa realidade, irmãos, ela não se encontra somente no contexto civil, até mesmo no contexto religioso também. Muitos são os lugares e igrejas em que a verdade ela também não é proclamada. A mentira, as palavras para agraciar o coração do homem, não palavras verdadeiras, mas palavras contrárias à verdade, que não correspondem àquilo que diz a Escritura. Encontramos, portanto, uma inversão, uma confusão, encontramos uma mentira explicitamente declarada. E por que isso, irmãos? Isso acontece porque a impiedade tem reinado na sociedade. A impiedade tem reinado no coração dos homens. Essa realidade, irmãos, da impiedade reinando ou prevalecendo, mesmo que momentaneamente, mas é algo que acontece há muito tempo. Quando nós olhamos para o caso do próprio Davi, aqui, mais uma vez, trata-se de um salmo de Davi. O próprio texto nos diz no início, ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, salmo de Davi. Então estamos diante de mais um salmo deste homem que sofre terrivelmente em razão da oposição
dos seus inimigos. E nós temos visto como eles se levantam contra ele. E esses inimigos, eles não se levantam contra Davi simplesmente com ataques físicos, armas reais, flechas apontadas, reais. Eles se levantam contra Davi e contra o povo do Senhor também com flechas, setas, que vêm das suas próprias bocas. Setas, flechas, que vêm dos seus próprios lábios, da sua própria língua, e que ferem terrivelmente, tanto quanto, se não for pior, que as próprias flechas atiradas de modo literal contra Davi, contra os homens. Nós veremos, irmãos, como ele vai sofrer com isto. E quando ele contempla ao seu redor, ele vê que no meio em que ele vivia, já não existia mais aquilo que deveria habitar no meio do Senhor. Ele vai contemplar junto a outros, por quem ele ora como uma espécie de representante aqui, a realidade da sociedade em que ele vivia. E ele não estava se referindo aqui a povos ímpios. Tratava-se daqueles que estavam no meio do povo de Deus. E ele não vai encontrar uma coisa que é fundamental ali. E justamente ele contemplar isto é que o levará a começar o salmo, irmãos, dizendo: socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Veja que palavras impressionantes, irmãos, ao começar um salmo. Socorro. É um clamor, irmãos, urgente. É um clamor desesperado. É um clamor de alguém que vê que as bases e fundamentos da sociedade não se encontram mais no lugar. E ele então tem de clamar socorro a Deus, porque a situação é terrível. A situação em que ele estava experimentando naquele momento era verdadeiramente crítica. Você já passou por algum momento na sua vida em que você experimentou uma situação tão difícil que você usou as mesmas palavras aqui de Davi? Socorro, Senhor. Você já suplicou a Deus? Socorro, Deus. Você já se viu em situação tão difícil? Em geral, irmãos, nós suplicamos assim ao Senhor quando nós estamos diante de algo que é realmente amargo na nossa própria vida. Estamos diante de uma doença terrível, estamos diante de algo que pode tirar a nossa própria vida, estamos enfrentando uma calamidade terrível, coisas que geralmente vêm sobre nós e que nos trazem grande angústia terrível, e em geral são problemas físicos que nos acometem. Mas, irmãos, por vezes também nós nos sentimos desesperados a ponto de clamarmos socorro do Senhor. E veja, quando eu falo desesperado, não é sem esperança. Talvez a palavra não seja adequada, usar a palavra desesperado, mas clamando com urgência, como o próprio Davi. Porque muitas vezes nós nos vemos assim também quando angústias alcançam a nossa própria alma e ficamos então aflitos, ficamos muitas vezes perturbados de fato e clamamos socorro, Senhor. Mas o clamor, irmãos, de Davi, aqui, neste momento, é em razão também de um problema real. O que é que estava acontecendo no meio daqueles homens? O que é que ele estava contemplando no meio da sua nação? Ele vai dizer: socorro, Senhor, Senhor Deus Yahvé. Por quê? Porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Você já clamou por isso, irmão? Você já levantou a sua voz dizendo: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Socorro, Senhor, porque desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Ele contempla, irmãos, ao seu redor e ele percebe que a religião estava minguando. A verdadeira religião estava desaparecendo. Ele percebe que os homens que deveriam promover a piedade não promovem mais a piedade. Ele percebe que aqueles que estão ao seu redor não são mais homens, pessoas fiéis ao pacto com Deus, de andar com Deus em retidão. Eles são infiéis, eles são impiedosos, os filhos
dos homens, porque desapareceram os fiéis e piedosos. A iniquidade, a bagunça, a impiedade começou então a prevalecer. Você se angustia quando você contempla ao seu redor, no ambiente em que vivemos, no lugar onde congregamos, na cidade em que moramos, no país em que habitamos. Quando você olha ao redor e você não vê mais aquilo que é reto e bom sendo promovido, nós deveríamos, irmãos, semelhantemente a Davi, dizer: socorro, Senhor. Porque é terrível habitar no meio daqueles que só promovem a impiedade, no meio daqueles que não são fiéis ao Senhor. Se ele, irmãos, lamenta por isto, nós precisamos aprender com ele. Lamentemos. Lamentemos pela realidade patente ao nosso redor de muita iniquidade e lamentemos também diante do Senhor em razão dos nossos próprios pecados e nossa própria impiedade. Porque, semelhantemente a muitos desses homens para os quais o próprio Davi aponta, nós muitas vezes não somos piedosos como deveríamos ser. E não somos tão fiéis ao nosso relacionamento com o nosso Deus como o deveríamos ser. E talvez alguém olhe para o nosso redor, alguém verdadeiramente piedoso e diga: socorro, Senhor. Ah, irmãos, que não sejamos encontrados entre aqueles que são impiedosos, que não sejamos encontrados entre aqueles que não são fiéis a Deus. E aprendamos, ó, irmãos, a clamarmos ao Senhor. Nós vamos pedir a Deus que o Senhor nos socorra. É justamente a Ele que você vai clamar no dia em que você contemplar também esta realidade acontecendo ao seu redor. E se já acontece, como nós sabemos, você vai clamar a Deus. Você vai clamar a Deus porque essa impiedade é promovida e o verso 8 vai nos dizer mais. Ele vai dizer: olha, por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza, a perversidade, a maldade é exaltada. Ele olha e diz: olha, por todos os lados, está tudo então contaminado com aqueles que são perversos, mas isso não o faz calar os lábios. Ele não vai olhar para aquilo e vai pensar: rapaz, está ruim demais, viu? É daí para pior. E ficar então em silêncio. Olha, está ruim demais, então não tem mais o que fazer. Não adianta. A impiedade tem reinado, ela vai prevalecer. Aguardemos somente o dia que o Senhor vai voltar, fiquemos em silêncio. Não, irmãos. Nós devemos nunca, jamais, entregar a realidade do mundo, mesmo em impiedade, ao descaso e desconsiderando o nosso meio que Deus nos deu, que é a oração para clamarmos ao Senhor. Você tem orado por isso? Você tem apresentado ao Senhor, não se queixando de Deus, mas apresentando a Deus a sua queixa: Senhor, não há homens piedosos, desapareceram os fiéis. Você tem rogado a Deus: Senhor, levanta homens piedosos. Senhor, levanta homens e mulheres, jovens e crianças fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua vereda. Você tem orado por isso? Ah, irmão, se nós não oramos pela piedade, se nós não oramos pelo estabelecimento firme da verdadeira religião sempre, se nós não suplicamos por isso, é porque talvez o meu e o seu coração não ardam pelo desejo de que a piedade verdadeira seja promovida em nossa sociedade. Porque talvez estejamos conformados com este mundo mau e até mesmo talvez envolvidos e tentados a mergulhar neste mundo de cabeça. Mergulhados neste pecado, talvez queiramos agir assim, andar, e esse é um perigo real. Quando a impiedade é promovida de modo tão claro, nós somos tentados a, de alguma forma, nos conformarmos a esta realidade do mundo. Mas não, irmãos, dobre seus joelhos, ore ao Senhor. Ore comunitariamente aqui, respondendo ao final da oração por piedade a Deus, dizendo amém. Ore no seu lar, quando você se reunir com sua família. Ora, Senhor, levanta homens piedosos, mulheres piedosas, fiéis a Ti.
Ó Senhor, nas suas devoções domésticas, quando você for ler a sua Bíblia, rogue a Deus, clamando ao Senhor que levante homens piedosos, porque terrível é viver, como falei há pouco, em meio à impiedade. Se Davi, irmãos, ele lamenta por isto, ele certamente se alegraria em ver a piedade sendo promovida. Mas talvez você pergunte, pastor, o que seria então piedade? E aqui eu vou utilizar as palavras de Thomas Watson, quando ele vai falar sobre a natureza da piedade. Ele vai dizer assim: primeiramente buscaremos responder à pergunta, o que é a piedade? Respondo, em geral, a piedade é a impressão sagrada e obra de Deus em um homem, pela qual, deixando de ser carnal, ele é feito espiritual. Quando a piedade é operada em uma pessoa, ela não recebe uma nova alma, mas tem um outro espírito. As faculdades não são novas, mas as qualidades são. As cordas são as mesmas, mas a melodia é corrigida. Em relação à piedade, estabelecerei alguns pontos. Ele estabelece alguns pontos, eu vou destacar alguns. Ele vai dizer a piedade é real. Primeiro ponto, a piedade é real. A piedade não é uma fantasia, ele diz, mas um fato. A piedade não é uma fantasia delirante de um cérebro doente. Um cristão não é um entusiasta cuja religião é totalmente composta de teoria. A piedade tem a verdade como base. Ela é chamada de o coração, ou melhor, o caminho da verdade, como diz o Salmo 119, verso 30. A piedade é uma verdadeira emanação e obra de Deus. Se Deus é verdadeiro, então a piedade é verdadeira. Em segundo, a piedade é intrínseca. Ela reside principalmente no coração. Romanos capítulo 2, verso 29 diz, a circuncisão é do coração. O orvalho repousa sobre a folha e a seiva está oculta na raiz. A religião do moralista está apenas na folha, pois consiste apenas em aspectos externos. Mas a piedade é uma seiva santa que está enraizada na alma. Salmo 51, verso 6 diz, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. A piedade também, em terceiro lugar, ela é sobrenatural. Por natureza, herdamos apenas o mal, como lemos em Romanos 7, verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Absorvemos o pecado tão naturalmente quanto o leite de nossa mãe. Mas a piedade é a sabedoria que vem lá do alto. Como diz Tiago, capítulo 3, verso 17. Ela é inspirada do céu. Deus deve acender a lâmpada da graça no coração. As ervas daninhas crescem por si mesmas, mas as flores devem ser plantadas. A piedade é uma planta celestial que vem da Nova Jerusalém, portanto, ela é chamada de o fruto do Espírito. Um homem não tem mais poder para se tornar piedoso do que para criar a si mesmo. A piedade, irmãos, então, ela envolve vários aspectos da nossa vida. A piedade envolve o caminhar diante do Senhor no seu temor. Piedade é o termo correspondente no Novo Testamento a temor a Deus no Antigo Testamento. São correspondentes. E aponta para alguém que ama o que Deus ama, para alguém que odeia o que Deus odeia. São aqueles que procurarão andar com o seu Senhor numa vida consagrada a Ele, numa vida diante de Deus, em todos os aspectos da sua própria vida, sejam nos ambientes públicos, sejam no aspecto privado da sua própria caminhada. Isso certamente seria louvado por Davi, porque é louvado e agradável ao próprio Deus. Mas não era esta a realidade do próprio Davi, a impiedade estava reinando, irmãos. E ele então vai dizer como a impiedade ela se revela, verso 2, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Veja só o que acontece. Ele vai acrescentar, ele vai dizer, olha, a impiedade se revela aqui, ó. Eles falam com falsidade. Eles não falam a verdade. Eles falam com falsidade uns aos outros. Eles falam com lábios bajuladores, bajulando um ao outro e coração fingido. Ou seja, eles vivem uma verdadeira mentira.
É como se ele estivesse dizendo, olha, eles têm o coração fingido, é alguém que tem um coração e outro coração. Ele tem um coração e um outro coração que é, na verdade, aquilo que expressa a realidade da sua própria alma. Ele é alguém que fala alguma coisa externamente, mas não fala a verdade. Ele finge alguma coisa diante dos seus olhos, mas encobre a verdade. Ele fala algum tipo de bajulação, mas elogiando você, louvando você, encorajando você de algum modo externamente. Contudo, o seu coração está pensando uma outra coisa totalmente diferente. Mas ele não vai revelar isso. O bajulador, ele vai tentar bajular alguém para tentar, muitas vezes, se promover. Então ele quer ser respeitado, ele quer assumir uma determinada posição ou cargo na igreja, no trabalho, e então ele bajula alguém, olha, você é muito legal, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa extraordinária, você faz isso ou aquilo, ou como pastor você prega muito bem, é bom demais ouvir a sua pregação, como eu desejo ouvir o próximo sermão, ou coisa dessa natureza. Isso pode agir, isso pode acontecer fora ou dentro da igreja. A bajulação pode existir. E são pessoas que, de alguma forma, falam alguma coisa externamente, mas, na realidade, aquilo não corresponde ao que está no seu próprio coração. E ele quer ser visto pela pessoa a quem bajula como alguém bacana, bom, admirável. E isso acontece, irmãos, muito, e pode acontecer no nosso contexto também. Palavras bajuladoras. Não dizer a verdade. E quando nós atentamos para essa realidade, irmãos, da bajulação, é algo que pode acontecer. Mas veja, o que esses homens faziam na sua falsidade, no seu coração fingido, na bajulação, não era o que eles queriam ser promovidos. A bajulação deles, a mentira deles, visava a destruição do próprio Davi. Eles não queriam ser benquistos. Eles queriam esmagar Davi, o servo do Senhor. Era exatamente isso que eles queriam fazer. A falsidade, então, deles vai indicar a impiedade no coração deles. Então, perceba, a falsidade, a bajulação, a mentira é fruto do coração impiedoso. É fruto de um coração que não teme a Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, nós veremos a Escritura em vários momentos falando sobre essa ideia de lábios bajuladores ou mentirosos. Olha lá comigo, Salmo de número 55. Salmo de número 55, versos 21 a 22. O salmista diz assim: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém, no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas veja, a sua boca é macia. A ideia aqui, irmãos, de macia é outra palavra derivada de bajulação. Que deriva de bajulação. É alguém que nós notamos que aquilo que ela fala é algo tão macio, tão tentando nos enrolar, mas nós percebemos que há ali uma inverdade, há uma mentira, não passa de bajulação. Ele está, então, apontando isso. E ele vai dizer, olha, a sua boca era mais macia que manteiga, porém no coração havia guerra. É isso que acontece. É um coração dividido. É um verdadeiro monstro. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas, prontas para ferir. Então perceba a descrição que a Bíblia dá acerca da bajulação, da própria falsidade. Mas atentemos para o que diz Provérbios. Provérbios capítulo 26, verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim. Provérbios 26, verso 28. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira, que seria a bajulação, é causa de ruína. Ainda, olha o que diz Provérbios capítulo 28, verso de número 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que
lisonjeia com a língua. Ainda outro texto, Provérbios capítulo de número 29, verso de número 5. A palavra diz: o homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Perceba então, irmãos, como isso é algo danoso. Como é melhor você ser repreendido por alguém que fala a verdade do que você ouvir um bajulador falando coisas que seu ouvido e seu coração poderia até gostar de ouvir. Perceba como é maligno. Perceba como é algo contrário àquilo que o próprio Senhor prescreveu na sua palavra, que é a verdade. E é algo, irmãos, que realmente o Senhor Deus, Ele nunca vai aprovar na vida de absolutamente ninguém. Falsidade, bajulação, lisonjas são coisas que Deus reprova. Veja, isso significa que você não pode elogiar alguém, encorajar alguém, mas só o faça se você estiver sendo sincero, verdadeiro naquilo que você diz. É isso que Deus espera de nós. Não é proibição aqui de você dizer, puxa, eu gostei muito disso, que coisa boa você faz, excelente esse seu trabalho. Mas só se o seu coração estiver alinhado com aquilo que diz a sua própria boca. Do contrário, o que você estará fazendo é um pecado. E trata-se de uma mentira. E o Senhor Deus, Ele nunca, jamais aprovou a mentira, meus irmãos. O Senhor Deus da verdade é absolutamente contrário à mentira. A palavra do nosso Senhor nos diz essa verdade tanto no Antigo quanto no Novo. Olhemos, irmãos, para o que diz a palavra em Tiago, capítulo 3, verso 6. Tiago, capítulo 3, verso de número 6. A palavra do Senhor diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, verso 6, né? Verso 5, verso 5 vai dizer: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Enfim, irmãos, Tiago ele vai falar de modo abundante sobre o uso da língua. Como nós podemos usar a nossa língua para a falsidade, para a mentira, para a bajulação. E como a língua ela pode ser grandemente destrutiva, perigosa, um órgão tão minúsculo, mas que traz e pode trazer grandes e terríveis males. Através da mentira, você pode destruir muitos. Através da mentira que deve ser abandonada, aconteceu problemas terríveis no passado. Vamos lembrar aqui, irmãos, de Gênesis, no princípio. O que foi que a mentira de Satanás trouxe sobre toda a humanidade? A mentira promovida por Satanás, no princípio, quando disse a Eva uma mentira, e Eva ouviu a sua mentira, precipitou toda a humanidade em morte. A mentira é algo terrível. A mentira não somente precipitou o homem àquela condição miserável em que se encontra em razão do pecado de Adão, mas a mentira também crucificou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mentira dos homens, propagada naqueles dias, tanto em público quanto em privado, conduziu o Senhor da glória à cruz. Veja como a mentira, irmãos, é algo que é realmente terrível. A mentira traz grandes males para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Mas não podemos, irmãos, agir assim. Por que razão? Porque nós fomos salvos por Cristo. O texto de Efésios que nós lemos hoje vai nos dizer assim. Efésios capítulo 4. Eu vou ler ali, irmãos, a partir do versículo de número 20. Quando o apóstolo vai dizer assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele diz, uma vez que você for revestido de Cristo, ele diz, verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos ordenados, irmãos, a abandonar uma vida de mentiras para vivermos a verdade. Abandonarmos a mentira para falarmos a verdade ao nosso próximo em amor, não de qualquer jeito, mas a verdade sendo dita em amor. Então perceba, irmãos, que aqueles que foram salvos por Cristo andarão de modo piedoso, andarão semelhantemente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que caminhou somente em verdade neste mundo. Porque, irmãos, a palavra do nosso Senhor reprova de fato a mentira. Nós vimos hoje, por exemplo, lendo sobre o 9º mandamento. O 9º mandamento que nos diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o que proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. Então perceba que isso é o que é proibido pelo próprio Deus na sua própria lei. E nós que fomos salvos do cativeiro do pecado, a quem foi entregue esta lei, a nós que fomos redimidos, nós devemos entender, irmãos, que não podemos nunca nos associar à mentira. Mas devemos fazer o quê? O que é exigido do 9º mandamento? O 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens. Ou seja, não basta simplesmente deixar de falar mentira. Nós devemos passar a falar sempre a verdade. A verdade é quem está ao nosso lado, na nossa caminhada cristã. A verdade que deve ser proclamada do púlpito, aqueles que estão ouvindo a proclamação da verdade de Deus, não da mentira de Satanás. Irmãos, aquele que é pai da mentira é Satanás. O Deus a quem nós conhecemos é o Deus que promove e deseja que sejamos também promotores da verdade em todo o tempo. Na nossa vida, no modo que nós caminhamos e também naquilo que nós falamos. Não podemos, irmãos, imaginar que viver uma vida de mentira é algo que nos é seguro. Nós veremos que não. O salmista, irmãos, vai nos dizer o seguinte, verso 3: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? O salmista, irmãos, vai agora fazer e orar por uma imprecação. Trata-se de uma oração imprecatória agora neste verso. Ele vai dizer ao Senhor, corte, Senhor Deus e Yahvé, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Perceba, é o desejo de juízo, irmãos. E a ideia aqui expressa é que o Senhor arranque exatamente o instrumento do engano desses homens, que é a língua. Ele diz, corta os lábios, corta a língua dessas pessoas. Arranca deles. E a ideia aqui, irmãos, de quando o Senhor fala, corte o Senhor, é uma manifestação do Senhor agir com juízo sobre eles, punindo-os em razão deste pecado terrível. Então percebe, irmãos, que o Senhor Deus, ele não se agrada disto a ponto de expressar que aqueles que vivem nessa prática impiedosa devem ser cortados, devem experimentar o seu próprio juízo, para que não pratiquem mais esse tipo de pecado terrível. E esses que praticam, irmãos, nós falamos aqui há pouco, é da natureza deles a impiedade, eles não conhecem a Deus. Mas sobre eles é dito isto, a língua que fala soberbamente, perceba, há mais um problema aqui. Eles fazem o que fazem porque eles também são soberbos.
É uma língua que fala soberbamente. E a soberba deles é evidenciada quando dizem: com a língua prevaleceremos. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, somente falando falsidade, bajulação, nós conseguiremos o que nós queremos. Nós lançaremos ao chão um homem, a destruição, somente com a nossa língua, somente com os nossos lábios bajuladores. Nós conseguimos alcançar os nossos intentos. Com a língua, então, nós venceremos. Os lábios são nossos, eles dizem. E ainda acrescentam: quem é Senhor sobre nós? Quem foi, irmãos, que fez o lábio dos homens? Os lábios dos homens? O Senhor. Quando eles dizem, os lábios são nossos, eles não estão falando uma verdade. O engano do pecado no coração deles os conduzem a que pensem que são mais do que Deus, ou até mesmo que Deus não exista. Faz com que eles se levantem em rebeldia e rebelião contra Deus, imaginando que aquilo que eles possuem, os seus próprios lábios, os lábios com os quais eles usavam para a impiedade, eram deles. Não, irmãos. Os lábios nunca foram deles. E quando eles perguntam e dizem, não é, quem é Senhor sobre nós, nós podemos dizer, o Senhor Deus Yahvé é aquele que é Senhor dos nossos lábios e Senhor sobre nós. Mas a língua que fala, irmão, soberbamente, ele não vai reconhecer isto. Aquele que fala soberbamente imagina que ele pode usar o que ele possui para os seus intentos malignos. Mas nós sabemos, irmãos, que na realidade nunca será e nunca poderá jamais permanecer sendo assim. Nunca. Nós devemos entender, irmãos, que a língua que nós possuímos, os lábios que nós possuímos, são do Senhor. E que nós devemos usar não para a impiedade, mas para a promoção da piedade. Somos chamados a usar a nossa língua e os nossos lábios, irmãos, para falar sobre aquilo que é bom, para falar sobre aquilo que é virtuoso, para falar sobre aquilo que é lá do alto, para falar sobre o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para consolar o aflito com as palavras de Cristo, para encorajar o desanimado com as palavras de Cristo, para exortar aquele que tem se desviado dos caminhos de Cristo. Os nossos lábios são dados por Deus a nós, para que nós possamos então promover aquilo que é reto. Os lábios não são nossos, os lábios são do nosso Deus, a língua é do nosso Deus e deve ser usada para a glória do nosso Deus. Mas os homens, na sua loucura e na cegueira do seu pecado, continuam imaginando que podem fazer o que fazem, imaginando que o Senhor não os julgará por causa dos seus pecados. A realidade, irmãos, é de que o Senhor, Ele julga os homens e que Ele vai tratar o pecado daqueles que mergulham a sua língua e a sua boca em todo tipo de impiedade. O Senhor vai revelar isso de modo cabal, de modo claro, no grande e glorioso dia do Senhor. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus, nos diz a palavra. Aqueles que vivem na prática da mentira não entrarão no gozo do Senhor. Mas olha, irmãos, eles fazem o que fazem, eles dizem o que dizem. A soberba, o orgulho no coração do homem leva o homem a agir e pensar deste modo. E então o verso de número 5 vai começar, irmãos, a nos mostrar o seguinte, que essa atitude perversa deles é algo que é contrário
ao próprio ser do nosso Deus. E o que eles fazem é algo realmente, terrivelmente danoso. Ele vai nos dizer assim no verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Nós começaremos, irmãos, a começar a perceber um contraste entre as palavras dos homens mentirosos, falsos, bajuladores e o nosso próprio Deus. O texto nos diz que por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, quem são esses? Veja, não é simplesmente a pessoa pobre, sem dinheiro, ou aquele que está necessitando de alguma coisa. Aqui, irmãos, trata-se dos piedosos. Ele está falando aqui sobre aqueles que sofrem com a impiedade dos que falam mentira. Envolve o próprio Davi e aqueles que no meio da nação ainda não haviam se dobrado diante de Baal. Ou seja, diante da mentira, não haviam se envolvido e mergulhado e se entregado à iniquidade e à impiedade, os retos de coração. E então ele vai dizer que essa mentira, essa bajulação trazia grande angústia e oprimia as pessoas. Veja como palavras mentirosas, irmãos, bajulação e mentira realmente trazem grande angústia para o povo. Fora e dentro da própria igreja também. É terrível a mentira. Mas ela é realmente contrária ao nosso próprio Senhor. E o Senhor vai revelar isso quando Ele diz. É interessante que o salmista vai nos mostrar aqui como que o próprio Senhor se levantando e o próprio Senhor falando. O texto diz, por causa da opressão e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Diz o Senhor Yahvé, eu me levantarei e porei a salvo a quem por isso suspira. Então percebe, irmãos, o Senhor agora é como se levantando do seu trono e Ele se levanta então para agir. Quando o Senhor se levanta para salvar os homens, Ele também se levanta para punir aqueles que praticam a impiedade. O Senhor, então, irmãos, se levanta para julgar. E o Senhor se levanta para pôr a salvo aqueles que suspiram pela libertação de uma sociedade ímpia. Eram pessoas que, juntamente a Davi, clamavam, socorro, Senhor, livra-nos dessas nações ímpias, livra-nos desses homens ímpios, Senhor, socorre-nos. Então, ele está dizendo, eu salvarei aqueles que suspiram, aqueles que desejam por libertação. Como o povo do Senhor na opressão do Egito, que suspirava pela libertação, que suspirava por redenção. O Senhor diz, eu vou salvar a estes. Eu vou colocar eles num lugar seguro. Eu agirei em favor de vocês que sofrem com a mentira e impiedade dos homens. Meus irmãos, que promessa maravilhosa de Deus. Que promessa maravilhosa para o povo do Senhor naqueles dias. E que palavra extraordinária também, irmãos, para nós. Para nós que sofremos com a mentira dos homens a respeito de nós, a respeito da palavra, a respeito da igreja de Cristo. Mentiras que podem trazer sobre nós grande aflição, dor, sofrimento. Mas nós podemos, irmãos, estar certos de que o Senhor é aquele que vai se levantar e de que o Senhor é aquele que vai salvar aqueles que desejam uma sociedade piedosa e aqueles que desejam ser resgatados pelo Senhor do meio da impiedade. Ó, irmãos, o nosso Deus garante isto. E sabe qual é a garantia, irmãos, de que o Senhor fará isto? É que as palavras do Senhor são puras. Um contraste muito mais marcante com os homens que falam mentira. O verso 6 nos diz isto. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7
vezes. É muito interessante essas palavras aqui do salmista. Ele vai dizer, não é? As palavras de quem, irmãos? As palavras do Senhor. As palavras do Senhor Deus, Yahvé. E aqui envolve, irmãos, as suas promessas. Envolve a revelação da sua própria vontade. E a revelação da vontade do Senhor, as suas promessas, a sua palavra, a sua lei é pura, é santa. Não há qualquer tipo de corrupção. Esse texto aqui, irmãos, é usado no Catecismo Maior de Westminster, quando vai falar acerca da própria Escritura Sagrada. Quando está lá no Catecismo Maior, na pergunta de número 4, que vai dizer: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Resposta: demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus por sua majestade e pela pureza do seu conteúdo. Referência, Salmo de número 12, verso de número 6. Irmãos, não há qualquer tipo de corrupção nas palavras do Senhor, por quê? Porque o Senhor que promete e o Senhor que fez revelada a sua vontade na Escritura é santo. E tudo, então, que Deus faz é santo. Tudo que Deus diz é santo. Tudo que Deus promete é certo. Isso envolve, irmãos, essa realidade. E ele nos diz, não é? Prata refinada, referindo-se à palavra do Senhor, em cadinho de barro. O cadinho, irmãos, de barro era um vaso onde os metais ou a prata era purificada. A palavra do Senhor, então, ela foi testada. E a palavra do Senhor, então, é revelada como pura, depurada 7 vezes. O número 7 aponta para a perfeição, apontando para o fato de que a palavra do Senhor Deus é perfeitamente pura. Essa é a realidade das palavras do nosso Senhor Deus. E nós podemos estar certos disto. Porque essa é a palavra do nosso Senhor, que é puríssima. Como diz o salmista no Salmo 19, verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. É a palavra do Senhor, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essa palavra do Senhor que é perfeita, essa palavra que restaura a alma, o testemunho desse Senhor que é fiel, o testemunho que dá sabedoria aos simples. Esta é a palavra do nosso Deus. E essas são também as suas promessas. E nós podemos, irmãos, estar certos disto. E é isso que ele quer garantir ao povo naquele contexto. A um povo que via a mentira sendo elevada, promovida. E então ele vai dizer: mas o Senhor, ele tem palavras que não são mentirosas. Suas palavras são verdadeiras e são puras. As suas promessas são infalíveis. Aquilo que ele declarou acontecerá exatamente como ele declarou na sua própria palavra. E certamente acontecerão, de modo algum serão desprezadas ou de modo algum serão frustradas, porque a verdade do Senhor, ela de fato é verdadeira. Se é que podemos dizer assim tão redundante. Mas o ponto, irmãos, é que aquilo que o Senhor declara certamente acontecerá. Aquilo que Deus diz ao seu povo, de modo obrigatório terá de acontecer. Por que razão? Porque é Deus quem diz e sustenta a sua palavra até o fim. Então, irmãos, quando nosso Senhor promete para nós que nos livrará e nos salvará, nós temos alguma razão para desconfiar das palavras dele? Não temos, irmãos, uma palavra sequer para desconfiar das palavras do nosso Senhor. Quando o nosso Senhor diz, irmãos, para nós que absolutamente nada nem ninguém neste mundo nos arrebatará das suas mãos, estaremos a salvos nas suas mãos. Isso deve trazer para nós segurança e alegria. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor é pura e verdadeira. O que ele disse certamente acontecerá. Podemos descansar nas palavras paternais de um Deus que diz estar conosco até a consumação dos séculos, que nunca nos abandonará, nunca jamais nos desamparará. E por que nós podemos crer nestas promessas? Porque são palavras de um Deus que não pode mentir.
Nós podemos encontrar consolo nas palavras verdadeiras do nosso bendito Senhor. Ele não é como os homens ímpios neste mundo. Como escreveu um puritano, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 30, verso 5. Como ouro puro que não sofre perda alguma pelo fogo, assim as promessas de Deus não sofrem perda alguma quando testadas, mas permanecem diante de nós em nossas maiores aflições. Então note, irmãos, quando o Senhor nos diz que o seu amor estará sobre nós e que absolutamente nada neste mundo, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem poderes, nem altura, nem nada, absolutamente nada, poderá nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos razão para crer nestas promessas e nesta palavra. Por quê? Porque é o próprio Deus que não pode mentir que diz isto. Como são, irmãos, confiáveis as palavras do nosso Senhor, como são verdadeiros os seus mandamentos, como é verdadeira a sua lei, e como deveríamos, irmãos, nos deleitar justamente nessas palavras que são verdadeiras e deixar de dar ouvidos ou de praticar a mentira, deleitando-nos na verdade do Senhor. João capítulo 17, verso 17 vai nos dizer: santifica-nos, ou santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Escritura Sagrada. E a ela, irmãos, e nela que nós devemos nos debruçar. São as palavras do Senhor, provadas, testadas, depuradas 7 vezes. Essa é a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Senhor é pura. A contemplação, irmãos, e o ouvir e o entender essa realidade fez com que Davi, provavelmente junto a outros, pudesse então responder da seguinte forma, verso 7. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Eles creem, então, nas palavras de um Deus que promete e haverá de cumprir. Eles descansam nas palavras do Senhor, que disse o que faria e, de fato, Ele fará. Eles acreditam e contemplam a realidade de que a falsidade terá um fim, de que a mentira terá um fim. Porque o Senhor, Ele é aquele que guardará o seu povo, daquela geração nos livrará para sempre. Nós podemos, irmãos, nutrir esta expectativa certa, esta confiança absoluta naquilo que o Senhor Deus promete. Estamos vivendo, irmãos, ainda num mundo em que a impiedade é promovida. Estamos, irmãos, sofrendo com a mentira dita, à solta, em vários ambientes na sociedade. Mas nós devemos crer inabalavelmente de que o Senhor nos guardará, o Senhor nos salvará completamente e o Senhor porá um fim nisto tudo. Ainda que os homens imaginem que a sua mentira nunca será revelada, ainda que os homens imaginem que aquilo que eles fazem nunca será tratado, possa ser que não seja tratado nesta vida, mas no dia em que o Senhor Deus da verdade se levantar, toda a mentira cairá por terra. Tudo aquilo que criaram em torno de si, sendo uma mentira, será lançado ao chão, estarão despidos. E toda a verdade será então declarada. Se não, irmãos, não nos vermos livres da perversidade, da impiedade nesta vida, podemos saber que um dia isso acontecerá. E será no dia em que o Senhor nos levar desta vida para a glória celestial, ou no dia então que o Senhor vier buscar o seu povo, no dia glorioso do nosso Deus. Isto vai ser concluído de modo cabal e perfeito neste dia. Mas o Senhor, irmãos, nos garante também que se nós formos fiéis a Deus e piedosos na proclamação e no testemunho da verdade do nosso Senhor,
a sua glória, o seu evangelho e a sua verdade vão se expandir pelo mundo, cobrindo e alcançando o mundo como as águas cobrem o mar. E muitos daqueles que estão envolvidos com a mentira passarão a estar alinhados com a verdade do nosso Deus. Mas isso só se dará se nós, sendo fiéis ao Senhor, seguirmos em frente, promovendo a piedade por meio da proclamação do Evangelho de Cristo, chamando homens mentirosos ao arrependimento e à fé em Cristo, a fim de que abandonem a mentira e passem a promover a verdade na sociedade, na sua vida em particular, no meio da igreja, no meio do povo do Senhor. Somos, irmãos, aqueles que são chamados por Deus como instrumentos dele para isso. Não para promovermos a mentira, mas para falarmos tudo aquilo que está em conformidade com a verdade do nosso Senhor Deus, como encontrada na sua própria palavra. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da verdade. E o Senhor é um Deus que se volta contra tudo aquilo que é contrário ao teu caráter. O Senhor é santo. E o Senhor então odeia a iniquidade e a impiedade. O Senhor é verdadeiro. Então o Senhor odeia a mentira, a falsidade, a bajulação. Ó Deus, livra os nossos lábios, livra a nossa língua de promover a impiedade, de promover a mentira, a falsidade, a bajulação, Senhor. Ensina-nos a falarmos somente aquilo que é reto. Ensina-nos e ajuda-nos a falarmos e proclamarmos somente, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, pois somos muito inclinados a falar o que é contrário, ó Deus, à Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós e perdoa-nos por todas as vezes que não fomos verdadeiros. E ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros como o Senhor nos chama. Sabemos, Pai, que só habitarão na glória com o Senhor aqueles que falam a verdade, aqueles, ó Deus, que conhecem a Ti e andam semelhante ao Teu Filho, Cristo, o Deus verdadeiro. Ó Deus, sê conosco, tem misericórdia, é o que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Vamos